Olá, boa noite. Sou o Michael Douglas. Vim falar um pouco sobre a fotossíntese e as plantas de metabolismo C3, C4 e CAM. Aqui temos alguns exemplos. O algodão é uma planta de metabolismo C3 e a crassulácea é uma planta de metabolismo CAM. É importante enfatizar que isso é apenas um resumo sobre o tema. Bom, pessoal, primeiro vamos saber o que é a fotossíntese. Fotossíntese é o processo pelo qual os vegetais assimilam alguns compostos inorgânicos e, com o uso da energia luminosa do sol, sintetizam seu próprio alimento na forma de glicose. No caso, eles assimilam o gás carbônico e a água e, por consequência, com o uso da luz solar, eles vão produzir a glicose e, como subproduto, o gás oxigênio. Vamos falar um pouco sobre os tipos de metabolismo fotossintetizantes. Primeiro vem as plantas C3. As árvores em geral são plantas C3. Estima-se que 95% da biomassa vegetal seja de plantas C3. Leguminosas, grãos de inverno, como cevada e trigo, são exemplos de plantas C3. O outro tipo são plantas C4, gramíneas tropicais, como cana-de-açúcar e milho. Por fim, temos as plantas CAN, como crassuláceas, suculentas e cactáceas. Primeiro vamos falar das plantas C3. Como dito anteriormente, elas são as plantas mais comuns. Elas vivem predominantemente em ambientes frios e úmidos. Alguns exemplos aqui são o trigo e o ipê. Você pode analisar que geralmente essas plantas são cultivadas no sul do país. Então toda a economia é ali no sul do país, porque é um ambiente ótimo, ideal para elas viverem. Na célula vegetal haverão dezenas de milhares de cloroplastos. Esse cloroplasto geralmente ficam numa região apical da folha e é onde ocorrerá todo o processo. Vamos falar do processo mais básico da fotossíntese que ocorre na maioria das plantas e ocorre em todas as plantas, porém as outras têm algumas modificações. Primeiramente, a fotossíntese ocorre numa organela chamada cloroplasto. Essa organela, em seu interior, tem um componente chamado tilacoide. A fotossíntese vai ocorrer na membrana desse tilacoide. Então, é todo um processo de absorção e síntese de nutrientes a partir do tilacoide. No processo de absorção de luz solar, na membrana do tilacoide haverão proteínas e pigmentos. Esse conjunto de proteínas e pigmentos será chamado de fotossistemas. Esse fotossistema será responsável por absorver essa radiação solar. Ao decorrer do tempo, esses elétrons irão percorrer esse fotossistema, se excitando de uma proteína a outra. A energia gerada pela excitação desses elétrons será usada para bombear íons de hidrogênio do estroma para o interior do tilacoide. O bombeamento de íons para o interior do tilacoide irá gerar um gradiente de concentração que será usado pela ATP sintase para fosforilar ADP em ATP. Além disso, a NADP redutase usará a excitação restante dos elétrons para reduzir NADP e NADPH, que será usado juntamente com ATP no ciclo de Krebs para sintetizar glicose. Vamos falar um pouco sobre plantas C4. São plantas que habitam ambientes quentes e ensolarados, como algumas gramíneas tropicais, tais como cana-de-açúcar e milho. São plantas que habitam várias regiões do Brasil e no início de sua colonização foi amplamente utilizado por ter essa característica de aguentar uma certa temperatura e, além disso, ser extremamente produtivo. Primeiramente, é importante dizer que as plantas vivem em diferentes ambientes, com temperaturas diferentes. A estratégia da P4 são para plantas que habitam um ambiente mais quente, um pouco mais seco, que não precisam esbanjar muita água, não podem esbanjar muita água. As plantas C4 são diferentes das plantas C3 porque no seu ciclo ela vai ter um ciclo à parte. Nesse ciclo ela não vai incorporar diretamente o CO2 no ciclo de Calvin. Ela primeiramente vai armazenar esse gás carbônico de forma a ficar em uma substância de 4 carbonos, por isso que é armazenamento de 4 em 4. Então, uma parte desse gás carbônico vai ser transformado em oxalacetato e depois em malato
e uma parte vai ser passado para o ciclo de Calvin. A enzima PEP carboxilase vai fazer o armazenamento do CO2. Esse armazenamento vai ter um gasto energético, porém, esse gasto energético vai ser compensado pelas vantagens que eu vou citar a seguir. Isso se torna uma vantagem. Uma das vantagens é que, ao estocar carbono, recolher carbono de forma rápida, ela não precisa abrir muito estômago, assim não precisa gastar muita água. Então, além de ser uma estocagem de energia, ela não vai perder água, não vai se ressecar durante muito tempo, né? Além das vantagens já citadas, o armazenamento de CO2 também vai fazer com que a planta evite a fotorrespiração. O que é a fotorrespiração? A enzima rubisco tem familiaridade de se conectar tanto com o gás carbônico como o oxigênio. Quando ela se liga com o oxigênio, ela não vai rodar o ciclo, ela não vai produzir energia. Então, se eu tenho uma alta concentração de gás carbônico, sempre vai ter gás carbônico ali presente para o rubisco transformar em açúcar. Então, isso previne a fotorrespiração, que é um problema grande para as plantas. Vamos falar um pouco sobre plantas CAN. São plantas de ambiente muito quente e seco. Temos alguns exemplos aqui, como as suculentas e as palmas. As cactáceas, como a palma, são muito amplamente distribuídas no Nordeste, principalmente por essa característica de suportar altas temperaturas. Um relato histórico, ela é muito utilizada até hoje para a alimentação de caprinos e bovinos, por essa capacidade de reter água e nutrientes durante muito tempo. Por fim, vamos falar sobre o último tipo de metabolismo vegetal, que é o metabolismo das plantas CAN. Essas plantas são plantas que sobrevivem a grandes estiagens de água. São plantas hidricamente muito eficientes. Então, plantas como cactáceas, suculentas, têm um grande poder de reter água e passar muito tempo sem água. Uma das características que fazem com que elas sejam tão eficientes é a abertura dos estômatos. Os seus estômatos, como foi dito anteriormente, é a principal forma das plantas, uma das principais formas das plantas liberarem água, vapor de água. Então, os estômatos desse tipo de planta são abertos durante a noite. E durante o dia, essas plantas vão fazendo o metabolismo daquele carbono que foi absorvido durante a noite. Ela se assemelha às plantas C4 no sentido de que ela também vai fazer um armazenamento através da PEP carboxilase do carbono. Porém, a divisão entre as fases se dá não por componentes da planta, mas sim por espaço de tempo. Por fim, para finalizar, elas são excelentes armazenadoras de energia, tal como as C4. Porém, elas também são tão boas quanto as C4 na questão de evitar a fotorrespiração, tendo em vista que ela tem um armazenamento gigantesco de carbono. E são hidricamente eficientes, né? São as mais eficientes hidricamente, porque elas não vão abrir os estômagos durante o dia, porque elas não vão querer perder essa água, porque é escassa, então elas vão precisar em um momento futuro, né? Para finalizar o trabalho, vai ter essa tabela que ela vai praticamente resumir o trabalho. Então vamos ter 4 tópicos e cada tópico vai falar sobre uma coisa. O primeiro tópico vai falar que tipo de planta está se referindo. O segundo é a fixação do carbono e o ciclo de Calvin, no caso, se elas são feitas no mesmo lugar, no mesmo componente da planta ou não. A abertura dos estômagos, em que momento do dia os estômagos são abertos e o ambiente onde essas plantas ocorrem geralmente, se vai ser um ambiente frio, seco, gelado. E por fim, eu acredito que essa tabela é importante para revisar o trabalho, para fixar o conteúdo. Para finalizar de fato, temos uma mensagem, né? Cuide da natureza porque ela nos tem cuidado. Obrigado pela atenção de todos.